Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, vim falar do livro da semana, né, digamos assim, que foi, então, um livro, na verdade, uma coletânea de contos selecionados da escritora Lígia Fagundes Telles, e o conto, né, que dá título a esta coletânea aqui é, então, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. Então, sem mais delongas, bora lá começar esse vídeo de hoje. Bem, pessoal, então eu já trouxe, na verdade, um vídeo falando desse livro aqui no canal, essa mesma edição, enfim. Só que foi há alguns anos atrás e eu decidi fazer uma releitura deste livro aqui, pois eu já não me lembrava mais de diversos contos e não me lembrava mais de quase nenhum deles. O único conto que eu ainda tinha lembranças de como a história se prolongava e como ela terminava era o As Formigas. De resto, eu me surpreendi com todos aqui, pois eu surpreendentemente não me lembrava mais das histórias. Então dessa vez eu decidi reler com mais atenção e prestando mais atenção nos detalhes realmente, nas sutilezas em que Lígia Fagundes Telles quer trazer aqui pra gente nesses contos dela, né? Então eu vim aqui voltar a falar deste livro aqui com vocês para comentar melhor sobre ele neste vídeo. Bom, não vou dar spoilers sobre os contos que tem aqui. Essa é uma coletânea da editora Ática, é uma edição escolar, então eu não sei se é muito fácil de vocês encontrarem ela nas livrarias, mas existem duas outras formas, duas outras edições de você ler esses contos aqui. A primeira é a coletânea de Antes do Baile Verde e Outros Contos, que tem alguns contos que tem aqui, mas não todos são iguais, tá? Que é da Companhia das Letras, e também tem uma edição da Companhia das Letras de 2018 que reúne então praticamente todos os contos da autora em uma obra só, tá? Então essa é uma edição que eu recomendo bastante para vocês que querem conhecer aí todos os contos da escritora, tá? Bom, mas os contos então que constituem essa coletânea aqui são O Noivo, Natal na Barca, Venha Ver o Pôr do Sol, As Formigas, O Jardim Selvagem, Biruta, Antes do Baile Verde e O Menino, tá? Então são 8 contos que compõem aqui e de extra, digamos assim, a gente tem uma pequena biografia da autora, uma entrevista que eu achei muito legal, que tem um certo momento aqui que falam da inspiração que ela teve para escrever e os escritores que influenciaram ela, né? Achei muito legal essa parte. E mais algumas outras coisas também complementares ao texto, tá? E é uma edição também que ela contém algumas ilustrações em torno delas, tá? Então para cada conto tem uma ilustração aqui neste estilo, tá? Antes de falar dos contos em si, eu vou dar uma pequena apresentação para vocês de quem é Lígia Fagundes Telles, né? Lígia Fagundes Telles nasce em São Paulo no ano de 1923, mais especificamente no dia 19 de abril, ou seja, atualmente ela já tem seus 97 anos de vida. Filha de Durval de Azevedo Fagundes, que ele era um promotor público, e sua mãe, então, Zazita, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, era uma pianista. A Lígia, ela sempre gostou de escrever e desde a infância ela já escrevia pequenos textos e contos. Ela casou-se então 2 vezes, pela primeira vez com Gofredo da Silva Telles Júnior, que com ele ela teve então um filho no ano de 1954 e depois ela casou-se de novo com Paulo Emílio Celes Gomes. Ela foi a terceira mulher a ingressar então na Academia Nacional de Letras no ano de 1985. Ao todo, ela tem mais de 15 traduções em diversos países, então seus livros são lidos na França, na Itália, sem contar que ela já recebeu diversos prêmios Jabuti. Ela também recebeu o prêmio Guimarães Rosa e o prêmio de Camões pelo conjunto de sua obra brasileira no ano de 2005. Bom, suas meio que 3 primeiras obras foram coletâneas de conto, mas que hoje ela já não considera mais esses livros. Ela até mesmo pediu para parar de circulação esses livros, então ela meio que considera esses livros muito antecessores à sua obra que viria por aí depois. Então ela meio que desconsidera esses 3 primeiros contos que ela publicou. Mas, de qualquer forma, foi em 1938 que ela publica então sua primeira coletânea, chamada então Porão Sobrado. Em 1944 ela lança sua segunda coletânea, chamada
Praia Viva. Em 1949 vem então Cacto Vermelho. Já graduada, ela então estudou Direito na Universidade de São Paulo e se formou em Direito em 1946. No ano de 1954, ela lança então seu primeiro romance chamado Ciranda de Pedra. Este é um livro que marca então a carreira de Lígia Fagundes Telles e é aí que ela vai lançando então um sucesso atrás do outro. Um dos seus maiores romances chama-se então As Meninas, que começou a ser escrito em 1963, mas foi publicado em 1973. Foi escrito então durante aí a ditadura militar, e a Lígia Fagundes Telles sempre foi muito contra tudo isto, né? E isso acaba se transparecendo então para esse seu romance As Meninas, onde então a gente tem o relato de uma tortura de uma das personagens que foram torturadas pelos militares, né? E a gente tem então 3 protagonistas nessa história aqui, onde elas vão meio que permear aí essa realidade onde existe a ditadura, tá? Eu ainda não li esse romance dela, mas eu estou bem interessado. Lembrando que esse romance ganhou depois, então, o Prêmio Jabuti. Em 1970, ela lança, então, Antes do Baile Verde. Bom, eu tentei dar, então, um resumão, um pouco da obra e vida literária de Lígia Fagundes Telles. Claro que a vida dela é recheada de outras coisas, tá? Isso daqui é só um resumão mesmo, para você se situar quem é Lígia, né? E por que ela é uma escritora tão importante para a nossa literatura brasileira e como ela escreveu livros tão incríveis, contos. Ela principalmente se destacou muito nos contos dela, né? E, bem, vamos então começar as minhas interpretações sobre os contos, o que eu achei de cada um. O que se percebe-se aqui nesses contos é a sutileza, então, que a Lígia ela tem para contar as suas histórias. Nada fica muito escancarado e fica muita coisa livre para suas interpretações. Uma coisa bem legal que eu reparei aqui, em alguns dos seus contos, o verde ele está presente, a cor verde. Bem, eu reparei isso no conto Natal na Barca, onde a água, por exemplo, era verde durante a tarde, e outro elemento, né, em que aparece o verde é no conto, então, Jardim Selvagem, onde a Daniela, que é uma das personagens, ela usa uma luva verde em suas mãos. Esse elemento verde estar em alguns dos seus contos não é coincidência, tá? A autora mesmo já disse isso, e ela disse que gosta muito da cor verde, é uma das suas cores, então, favoritas. E é interessante a gente ver que seus contos começam com uma falsa sensação de normalidade, onde está tudo meio que tranquilo entre os personagens e o ambiente em que está inserida a história. Mas conforme a gente vai prosseguindo com os contos e vai conhecendo, então, melhor os personagens, suas nuances, suas camadas, a gente começa a ver então suas mentiras, as suas angústias, o seu egoísmo, a sua fé, o seu medo, a sua esperança, enfim. A gente tem personagens assim muito humanos aqui nesses contos, sabe? Então eles têm sim seus defeitos, eles têm sim suas qualidades aqui. E eu acho que a Lígia ela consegue trabalhar muito bem com essa coisa do sentimentalismo, do dia a dia, do cotidiano em certas histórias aqui. Claro que ela tem histórias mais mirabolantes, digamos assim, né? Que trabalham mais com esses elementos fantásticos, mas não deixa de inserir lá o cotidiano também nessas histórias. Alguns contos eles têm finais surpreendentes, como em Venha Ver o Pôr do Sol, onde, como eu disse já anteriormente, começa com essa falsa sensação de que está tudo bem entre os personagens e o ambiente, mas conforme a gente vai prosseguindo o conto, a gente já começa a se estranhar com diversos elementos em que estão inseridos os personagens, a história e seus comportamentos, até que a gente chega então em um final impactante. A mesma coisa acontece com Em As Formigas, porém em As Formigas a gente já tem um conto que já começa meio que sombrio, digamos assim, e ele termina da mesma forma. Outros já têm finais mais em abertos, livres para interpretações, como em O Noivo, e alguns outros possuem um certo desfecho, mas muitas coisas ficam em abertas nas entrelinhas, livres também para interpretação. Em um desses contos, um exemplo disso, é em Natal na Barca, onde a gente tem um certo desfecho na história, mas diversos elementos, até mesmo objetos ou falas dos personagens, deixa a gente com várias interpretações e ainda pensando naquele conto por muito tempo. Então tenha certeza, quando você for ler um conto de Lígia Fagundes Telles, você não vai tirar ele da sua cabeça rápido assim. Então ele vai ficar na sua memória, você vai continuar pensando naquela história e no que pode ter acontecido e nos pequenos detalhes em que a autora inseriu ali dentro, que podem sim ter feito
uma boa diferença. Meus 3 contos favoritos desta coletânea aqui, sem dúvida, são Venha Ver o Pôr do Sol, Biruta e As Formigas. Bom, então eu vou comentar um pouco mais aprofundadamente desses 3 contos aqui nesse vídeo. Começando por Venha Ver o Pôr do Sol, a gente tem então 2 personagens aqui como protagonistas desse conto aqui, que é um casal de ex-namorados que são então a Raquel e o Ricardo. O Ricardo então ele chama a Raquel para meio que um último encontro dos dois. A gente não entende muito bem no começo porque eles estão meio que se separando, mas conforme o conto vai prosseguindo a gente entende esses motivos, né? E o Ricardo, pelo visto, ele não se conforma com esse término dos dois assim de uma forma tão repentina. E eles vão então começar a caminhar e ele diz para ela que vai mostrar o pôr do sol mais lindo que ela já viu na sua vida. Então, como eu disse, ele começa com essa falsa sensação de tudo de normalidade, né? Mas conforme a gente vai prosseguindo com esse conto, gente, o final dele é muito avassalador. A gente fica tipo, meu Deus, como a gente chegou a esse ponto. E é impressionante como a Lígia Fagundes Telles, em poucas páginas, fisga o leitor. Ela consegue trazer um bom enredo, bons personagens e uma boa trama. Então, como uma boa escritora consegue fazer aí, em poucas páginas, uma excelente história. Minhas formigas, 2 primas, então, estudantes, elas estão indo para uma pensão, né? Para ficarem lá por um tempo, né? Elas não têm muito dinheiro para ficar em outro lugar. E aquele lugar, então, é muito velho, muito estranho, né? Já misterioso logo de cara. E quando elas conversam meio que com a inquilina, ela diz que tem um caixote embaixo da cama, onde tem ossos de um anão. E esses ossos estão limpos ainda. Ela diz que o antigo inquilino que estava lá, ele deixou e não quis levar embora. Então ela perguntou se as duas se interessariam por ficar com esses ossos, né? E como uma das primas, ela era meio que estudante de medicina, ela quis ficar então com esses ossos por um tempo para estudar essa anatomia dos anões. Porém, coisas estranhas começam a acontecer com formigas e esses ossos. E assim, é um conto bem sinistro, digamos assim, é um conto mais sombrio até, eu diria. E ele tem um final assim bem interessante. E por fim, então, temos Biruta, onde a gente vai acompanhar a história de um garotinho chamado Alonso, que ele é um garoto adotado e é um garoto que é muito mal meio tratado também. Ele vive fazendo as coisas dentro de casa e não é reconhecido por isso. E ele tem um cachorro chamado Biruta e ele é muito amigo desse cachorro, ele é muito apegado a esse cachorro. E essa é uma história assim de partir o coração. Quando você termina ela e vê o que aconteceu, gente, é realmente muito triste. Então essa foi uma história que realmente pegou mais eu pelo lado emocional. O outro conto que eu quero destacar aqui para vocês é O Menino, que é o último conto que tem aqui, que é um garoto então que ele admira muito a sua mãe. Tem toda aquela então inocência, né, das crianças de achar que a mãe é perfeita e tudo mais. Mas em uma simples caminhada, em um simples passeio, meio que toda essa relação de meio que mãe com filho acaba ficando meio que mudando tragicamente, né? Mas certas coisas começam a acontecer aqui. E como eu disse, a sutileza que tem nessas histórias aqui é que fazem a gente ficar tão impressionados com essa leitura aqui. Então a perda da infância neste conto aqui meio que vai se destacar aqui dentro. Bom, Antes do Baile Verde também é um conto excelente, onde a gente tem um pequeno diálogo, na verdade, dele, entre 2 personagens, que é a empregada e a patroa, né, digamos assim. Ela tem o seu pai, então, que a gente nem fica sabendo o nome do pai dessa garota na história, mas a gente sabe que ele está doente, está na beira da morte, e mesmo assim ela fica num dilema, né, meio que tentando se enganar e fingir que tá tudo bem, deixar o seu pai sozinho em casa para ir curtir o carnaval. E a gente vai meio que ter o diálogo entre essas 2 personagens. É um conto excelente também. Enfim, gente, se eu pudesse ficar falando de várias coisas aqui desse livro, mas enfim, esses são os contos assim que mais se destacam na minha opinião, tá? Nesta coletânea aqui. Mas todos eles são excelentes, tá? É um livro de qualidade, assim, uma literatura excelente. Se você quer conhecer aí mais escritores brasileiros, com certeza a Lígia Fagundes Telles tem que entrar para a sua lista, tá? Bem, então é isso, eu vou ficando por aqui com a minha indicação de hoje. Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos.
Leiam então pelo menos algum conto de Lídia Fagundes Telles. Com certeza, se fosse para indicar apenas um, eu indicaria Venha Ver o Pôr do Sol, tá? Então, leia aí algum conto, ou se você já leu algum conto de Lídia Fagundes, deixa aí embaixo nos comentários para mim, vamos discutir um pouco sobre o livro. E é isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau!